Olá, paz do Senhor, você está no curso da Doutrina das Últimas Coisas. A Doutrina das Últimas Coisas é uma disciplina do curso básico de teologia da FAESP, cuja nós damos aulas aqui numa extensão de Emelino Matarazzo. Bom, esse aí é o conteúdo do nosso bimestre, né? Então, nós na aula 1 nós demos uma introdução, nós falamos também sobre a morte. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o estado intermediário. Bom, o que é o estado intermediário? O estado intermediário trata-se de um período, né, que está entre o falecimento e a ressurreição. Então, o que acontece com as almas nesse período? Quando a pessoa morre e a pessoa vai para um lugar, né, e até a ressurreição de Cristo, essa pessoa fica nesse estado intermediário. E nós vamos discutir na aula de hoje o que acontece nesse período com as almas, tanto dos crentes como daqueles que não é crente. Bom, nesse estado não há nenhuma punição, né? E também não há nenhuma recompensa. As pessoas ficam nesse lugar, né, aguardando a recompensa para o justo e a punição para o ímpio. Mas, embora eles estejam no mesmo lugar, eles estão em ambientes separados, né? Então, é por isso que para o ímpio há uma descrição, para o justo esse estado tem um outro tipo de descrição. E o que como a Bíblia descreve, então, como deve ser, né? Como é esse ambiente do estado intermediário para os justos, né? Então, nós vamos ver aqui, você pode olhar aqui, para o justo é um estado de descanso. Descanso. Toda vez que a Bíblia fala que um justo está num estado intermediário, ele está em descanso, né? Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim: Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Por isso que nós temos o costume, né, quando algum irmão da igreja falece, né, morre, nós usamos a expressão: o irmão fulano descansou no Senhor. Paulo também usou muito essa expressão, né, descansar no Senhor. Então, para o justo, quando ele morre, ele entra no estado intermediário para descansar no Senhor. Também, esse estado intermediário é chamado de estado de espera ou repouso. Se você ler lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 11, você vai verificar realmente que é um estado de espera e de repouso. Eu vou ler aqui para vocês. Que as almas clamavam com uma grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo e dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então nós vemos aqui as almas daquelas pessoas que foram mártires, né, que sofreram pela causa do Evangelho. E eles lá, nesse estado intermediário, eles clamam ao Senhor, pedindo vingança, que o Senhor julguem os seus vilões, né, os seus destratores. Mas o Senhor lhes responde dizendo: esperem, fiquem calmos, ainda não deu tempo, ainda tem que esperar mais gente se converter, né? Quando ele diz assim, até que se complete o número de conservos. Então, vocês esperem e repousem, né? Com certeza, Deus já marcou um dia, né, em que há de julgar o mundo, né? Então, por isso que o Senhor pede esse descanso a essas almas, né, que estavam no estado intermediário. Nós vemos aqui também, nos outros versículos, você vai, como exercício, você vai ver que nesse estado intermediário as almas não estão inertes. Se você ler lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 15, está escrito assim: eu lhe disse-lhe, Senhor, tu sabes.
E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Na verdade, esse texto que eu li é esse aqui, ó, 7,14, né? Que diz que no estado intermediário, né, você pode inferir através do texto que nós lemos, que nesse estado intermediário é um lugar também de santidade. Agora sim, Apocalipse capítulo 7, versículo 15, diz assim: por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite. Então essas almas não estão inertes, elas estão trabalhando. Então no estado intermediário é um ambiente, no caso do ambiente do justo, o justo fica lá em descanso, em espera, em repouso, servindo ao Senhor num ambiente de santidade. É assim que ocorre com a alma daquele que serve ao Senhor e vai para a eternidade. Já para o ímpio, né, é um lugar onde eles aguardam o quê? O juízo final, né? Porque uma vez que a pessoa não aceitou Jesus, morreu sem salvação, ela já desce condenada. Não adianta fazer, como diz, né? Fazer missa de sétimo dia, missa não sei do que, né? Não existe mais chance, tá? Porque a pessoa quando morre, ela já fica lá só aguardando, né, o castigo final. É o que nós vamos ver aqui, né? Nós vamos ver aqui que existe uma opinião errônea. O que está de errado em pensar em relação ao estado intermediário? Então existe aqui, né, no livro, nós vamos falar de 3 opiniões errôneas. Nós vamos falar sobre o purgatório, nós vamos falar sobre o espiritismo e nós vamos falar também sobre o sono da alma, tá? Então vamos tratar do purgatório. O que é o purgatório? É uma doutrina da Igreja Católica que ensina que mesmo os fiéis precisam de um processo de purificação antes de se tornarem aptos para entrar na presença de Deus. É o que eles ensinam. Interessante que existem, né? Não é só os católicos que creem nisso, existem algumas denominações evangélicas, né? Que também ensinam que tem que haver uma certa purificação antes de entrar na presença de Deus, né? Parece eles ensinam também isso aí, porque eles, quer ver, está escrito no nosso livro, né? Somente aquela doutrina, aquela igreja que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Eles dizem que aquela pessoa que foi determinada por Deus para ser salva, mas ele vive a vida toda sem santidade, aí ele vai ser purificado no purgatório, né? É o que eles ensinam. Mas, né, todavia, né, tudo que isso aí que é ensinado, todavia não existe nas escrituras evidências para tal doutrina. E existem muitas evidências contrárias a ela. Então nós vamos atrás do que diz a Bíblia, né? Então, o que diz a Bíblia sobre esse estado intermediário, né? Que há felicidade intermediária dos mortos em Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que estão mortas em Cristo, elas vivem num estado intermediário, mas já estão com Cristo. Isso que é o ponto-chave. Se você ler lá em Lucas, capítulo 16 e 22, né? Melhor dizendo, exatamente, nós vamos ler Lucas 16 e 22, né? Que lá fala de uma parábola muito conhecida na Bíblia. No final dessa aula, eu vou mostrar um mapa disso aí, né? Da parábola do rico e do Lázaro, né? A Bíblia diz, nessa parábola, Jesus disse que aquele pobre, o Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Seio de Abraão aí, né? Abraão representa Deus, né? Então ele foi para o seio de Abraão, foi para perto de Deus. Estar no seio significa estar no cuidado, estar no amor de Deus. E se você ler agora sim, Lucas capítulo 23, versículo 43, né? Lá você vai ver o que é que Jesus disse para o ladrão da cruz.
para o ladrão que se converteu. Nós tínhamos 2 ladrões, um se converteu, mas o outro se converteu. O que se converteu, a esse Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então, para os irmãos perceberem que no estado intermediário para o crente já é um momento de gozo, né? Embora ele esteja ainda aguardando o momento da sua recompensa, o tribunal de Cristo, mas é um momento de gozo, né? Glória a Deus. Agora, se nós lermos também lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, versículo 8, né? No seu livro deve estar marcado errado, aqui está marcado 6. Então, para quem puder corrigir, já no seu livro é capítulo 5, 6 e 8. Né? Paulo fala assim: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então, nós vimos na aula passada que a morte é a separação da alma e do corpo. Então, a alma vai para o estado intermediário e o corpo vai para a sepultura. Então, ele deseja, né? Ele diz assim: enquanto a minha alma ainda estiver nesse corpo. Então, ele fala com desejo de que a alma se desloque desse corpo, para que ele possa habitar com o Senhor. Então, no estado intermediário, o crente não vai para o purgatório, ele vai para habitar com o Senhor. Jesus disse que ao aquele bandido da cruz, ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não vai para o purgatório, vai para o paraíso. Vai para estar com o Senhor, vai para o seio de Abraão. Então, por aqui os irmãos podem perceber que a doutrina do purgatório não tem base bíblica. Amém? Vamos avançando então para o próximo item, né? Que diz assim: as Escrituras atribuem ao sangue de Cristo ilimitada eficácia. Preste atenção. O sangue de Jesus tem ou não tem um poder suficiente para purificar uma alma? Se o sangue de Jesus tem poder para purificar uma alma, então por que precisa de um estado intermediário, no caso purgatório, para purificar a alma da pessoa? Se a alma, quando a pessoa crê em Jesus, aceita Jesus como Salvador, vive uma vida de santidade, morre e ainda vai ter que passar pelo purgatório, isso significaria que o sangue de Jesus não foi suficiente para purificar a vida dessa pessoa. Mas graças a Deus, que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aceitou Jesus, viveu uma vida de santidade diante dele, essa pessoa morre e vai para estar com o Senhor, para habitar com o Senhor. Então, crer no purgatório é crer numa ineficiência do sangue purificador de Jesus, né? E aí, quem crê nisso, estará caindo num erro doutrinário muito grave. Amém? Próximo item aqui diz assim: a vida presente é um único período probatório. Com a morte termina esse período probatório. Então, ou seja, probatório é um período de prova. A vida é um único período onde você pode garantir se vai para o céu ou vai para o inferno. Não existe outro período na vida, né? Nossa timeline, onde você possa definir se vai para o inferno ou vai para o céu. Então, quem quiser ir para o céu, o momento de decidir é agora. Aproveite a vida que está vivendo, viva uma vida de comunhão com o Senhor, de interesse pela sua palavra, de interesse em uma vida de oração e de santidade, de adoração, que aí você garante a sua vida eterna, né? Obtenha uma vida espiritual para garantir a vida eterna. Então, é o único período, é agora. Quem rejeita Jesus agora já desce condenado. É o que o próprio Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem não crer já está condenado. Aleluia. Ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: a todos os homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, né? É isso que vai acontecer. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo diz: porque todos temos que comparecer ao tribunal de Cristo, para dar conta o que havia feito por meio do corpo, quer o bem, ou quer coisa boa, ou quer coisa má. Então, é isso que a Bíblia diz. Agora é a nossa oportunidade de adquirir a salvação, né? Que depois que morrer, fechou a porta da salvação. Aí você vai ser comparado, né? O que você fez durante essa vida vai garantir a salvação ou a condenação. Então, esse é o ensino da palavra do Senhor. Vamos avançando aqui, então, para o próximo tópico. Nós falamos do purgatório, né? E nós temos outra opinião errada sobre o estado intermediário, que essa vem do Espiritismo, né? Que o Espiritismo ensina que é possível alguém comunicar-se com os espíritos de pessoas falecidas. Então, a pessoa morreu, não há nenhum meio de comunicação entre quem está vivo e quem está morto. Só Deus pode fazer isso. Só Deus consegue falar, transitar nos dois ambientes, dos vivos e dos mortos, tá? Além do mais, né, o que a Bíblia diz? A Bíblia proíbe expressamente consultar tais médios, né? Porque o Espiritismo ensina, né, que é possível comunicar-se. E eles falam que essa comunicação se dá através de médiuns, né, de pessoas que têm essa facilidade, né, treinada para isso, para comunicar-se com pessoas falecidas. E daí todo mundo conhece como funciona o Espiritismo, né? Eles trabalham com isso aí. A Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz? A Bíblia proíbe expressamente, né, consultar tais médios. Veja o que está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Eu vou ler aqui para vocês. Deixei separado aqui. Olha só. Deus diz: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Né? Também Deus fala através do seu Moisés, né? Ele diz assim, Levítico capítulo 20, versículos 6 e 7. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele. Eu o extirparei do meio do meu povo, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor. Então, Deus abomina quem vai atrás de consultas espirituais, né? Pai de santo, consultas de médium, espiritismo, né? Isso aí é um pecado, né? Que Deus abomina. Vou ler mais um versículo, né? Que está em Isaías capítulo 8, versículo 19, né? Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chileiam e murmuram, porventura não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos, consultar-vos-se-á aos mortos? Olha só Deus questionando, né? Então você tem um Deus para ser consultado, você não pode consultar nenhum espírito, né? E também é impossível consultar, né? Não há, isso é uma coisa que não acontece, tá ok? E vejam só, se você ler lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, você vai ver por que Deus rejeitou Saul, né? Um dos pecados de Saul, né?
Está escrito na 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhadora para buscar. Né? O povo sempre teve esse fascínio, né, por adivinhadores, pessoas que trazem mensagens do além, né? Até na nossa igreja, né, no meio evangélico, existem pessoas que fazem consultas espirituais, né? Pessoas que vai buscar uma palavra de profecia na casa da irmã não sei o que e tal, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, irmãos? Não fiquem correndo atrás de profetas, eu profetizo, né? Vá atrás da palavra do Senhor, porque quando Deus quer falar com você, a palavra vai chegar até você. Você não precisa ir atrás da palavra de profetas, né? Agora, você quer ouvir Deus falar? Abra a tua Bíblia, leia a palavra do Senhor, porque a Bíblia é Deus falando. Vá para o culto de doutrina, vá para o culto de escola dominical, porque quando alguém abre a Bíblia, né, Deus fala com você. E quando você abre a sua Bíblia, Deus fala com você, que a palavra é de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então, os mortos estão sob o controle de Deus, o Senhor da vida e da morte, e por conseguinte não pode estar sujeito aos médios. Então a pessoa morreu, Deus assume todo o controle, né? Essa pessoa não tem como comunicar com o mundo dos vivos, porque Deus ali coloca numa situação que essa pessoa só pode falar com Deus, ela não está acessível ao mundo dos vivos, ok? Agora, embora muitos fenômenos espirituais hajam sido provados fraudulentos, existe neles alguma realidade. Qual é a realidade que existe? Né? São forças estranhas, psíquicas, ou que as mensagens têm a sua origem em espíritos mentirosos e sedutores. Isso está na Bíblia. Que às vezes a pessoa vai lá fazer uma consulta, alguém revela alguma coisa, mas essa tal revelação, ela veio de onde? Você quer saber de onde veio? 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, diz assim: e disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele diz: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazem assim. Então preste atenção. Um espírito sai e fala na boca até de profetas, mas a mensagem não é de Deus. A mensagem é de engano. Isso também acontece. O diabo está atrás dessas revelações, né? Dessas consultas, né? Também, meus amados irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, né? Paulo adverte aos irmãos: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Né? Então, para encerrar essa parte aqui, né? O Espiritismo ele prega que há uma maneira de uma pessoa conversar com outra pessoa no além, haver uma comunicação. Isso é refutado pela Bíblia, porque Deus proíbe tais consultas. Deus proíbe e Deus condena, como foi que Deus condenou Saul, né? Um dos pecados que está na Bíblia, que a queda de Saul se deu porque ele tinha esse hábito. Amém? Avançando aqui, outra opinião errônea sobre o estado intermediário dos mortos é que tem gente que crê no sono da alma. Quando a pessoa morre, a alma entra num sono eterno, né? E isto não é verdade, tá? Nós vamos mostrar na Bíblia que as almas ela entram num estado consciente, não inconsciente. Então, esse sono da alma ensina o que diz que a alma permanecerá no estado inconsciente até a ressurreição. Então, morreu, fica inconsciente entre a morte até a ressurreição. Não é o que a Bíblia ensina.
Não é o que a Bíblia ensina, tá bom? Então, o Antigo Testamento ensina que, embora o corpo entre na sepultura, o espírito que se separou do corpo entra no Sheol, que é traduzido inferno na versão Almeida, onde vive em estado consciente. Então, não se assuste, né? Porque o justo Sheol aqui é um lugar que no Antigo Testamento, até a morte de Jesus, ele era dividido em dois ambientes. O seio de Abraão, né? Há um poço do abismo e o inferno propriamente dito. Tá ok? Então, e a alma vai para lá. Agora, será que ela fica dormindo? Ela fica num sono eterno? Essa é a discussão desse tópico, né? Que os adventistas, principalmente os adventistas, eles ensinam que aí há um sono da alma, a alma fica inconsciente nesse período. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Nós lemos aqui, meus amados irmãos, a parábola lá do rico e o Lázaro, né? Você vê que Lázaro foi para o seio de Abraão, né? E ele estava separado no ambiente, havia lá um poço do abismo. Deixa eu mostrar como que é isso aqui, ó. Olha só, o Sheol é isso aqui. Então aqui é a sepultura, onde eu estou passando o mouse. Aqui é onde morreu, desceu. Então nós temos o paraíso, que é chamado de seio de Abraão. Aqui no meio, o grande abismo. Aqui o inferno. Então, pela parábola, mostra que o rico Lázaro estava nesse ambiente e daqui havia uma certa comunicação. Eles estavam conversando. O que eles estavam conversando? É que o rico estava desse lado, vivendo em tormento, e ele gritava para o Lázaro, mas parece que Lázaro escutava com dificuldade, respondia, mas vamos lá. Abraão, oh meu Deus, o rico gritava, ô Lázaro, pede para alguém aqui dar uma refrescada, porque aqui estou em tormenta, né? Então, se está havendo uma comunicação, isso quer dizer que eles não estão inconscientes. A alma não está dormindo, não existe o sono da alma, porque aí há uma comunicação, eles estão conversando ali, tá? Então eu aconselho que você leia na palavra do Senhor, leia essa parábola hoje, tá bom? Lá em Lucas capítulo 16, ok? Então, não há sono da alma nesse ambiente, essa aqui é a primeira prova. Voltando aqui, nós vamos ver também que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, que as almas estavam clamando. Olha só, Apocalipse 6, versículo 9. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, as almas conversando com Deus. E Deus conversando com essas almas. Isto lá no estado intermediário. Então, não há sono da alma, porque estão conversando. Está havendo um diálogo. Então, essa doutrina do sono da alma, ela não tem sustentação bíblica, tá bom? Não tem base bíblica. Amém, irmãos? Então, é tudo isso sobre o estado intermediário, tá ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar, né? Vamos voltando aqui sobre a ressurreição, tá ok? Então, faça os exercícios do livro, né? Não esqueça de fazer os exercícios. Eu não marquei as perguntas aqui no slide de hoje, mas eu marco na próxima, tá ok? E que Deus abençoe, uma boa semana e leia o conteúdo, tá bom? Leia o conteúdo sobre o estado intermediário, comparando os versículos da Bíblia, tá ok? Abra lá seu livro e acompanhe a matéria no livro. Amém. Que Deus abençoe.